Boa noite a todos. Mais uma terça de reflexão das parábolas de Jesus. Hoje com mais uma parábola que não é muito bem compreendida, né? Uma parábola que traz muita estranheza quando a gente vê no primeiro momento, dentro dessa primeira leitura. E é só, por favor, me deem um retorno se o áudio tá bom, se você está conseguindo me ouvir, que eu tive um probleminha com o áudio agora há pouco. E aí eu consegui fazer os testes aqui, estava tudo tranquilo. Então, caso tenha algum problema aqui, eu tô com o chat aberto, é só vocês me avisarem, tá? Hoje nós vamos falar de uma parábola chamada Parábola do Administrador Infiel ou do Mordomo Infiel, né? É muito interessante porque muitas pessoas só pegam o finalzinho da parábola, né? E hoje nós vamos refletir sobre ela inteira, né? Ah, obrigada, Edgar. Retornando que o som tá bom. Obrigada. Bom, essa parábola, ela tá no Evangelho de Lucas, somente no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 16, versículo 13 em diante. Ela também é conhecida como a parábola do mordomo injusto ou do mordomo infiel. Então a gente tem traduções que falam do administrador, que utiliza a palavra administrador, e traduções que utilizam a palavra mordomo. E esse evangelho, ele causa essa parábola em si, que consta no Evangelho de Lucas, ela traz uma certa estranheza quando a gente lê no primeiro momento. Então eu vou ler para vocês a parábola, porque eu também não consegui achar o filminho, como eu costumo fazer, não localizei. Então eu vou ler a parábola para que a gente possa refletir sobre ela. Ela está nos versículos 1 a 13, tá, do Evangelho de Lucas. Então Jesus está reunido. As parábolas anteriores sempre têm um toque sobre a questão do material, né, da vivência. Pelo que a gente entende ali, ele está no meio dos fariseus, né, daqueles que entendem e que buscam as leis, e também no meio das pessoas, dos comerciantes, né? Então, começa assim: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: o que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não pode mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 medidas de azeite. Disse então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não foste fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nessa primeira leitura, essa parábola é muito estranha, né? Do que trata essa parábola? Então, vamos lá, do que ela está falando? Ela está contando ali, né? Jesus está contando para essas pessoas que existia um homem rico, proprietário de terra, que aluga essas terras para vários arrendatários. E esses arrendatários pagam aluguel mediante os produtos que vendem.
E aqui, nessa época, né, isso já era comum, mesmo se a colheita não fosse boa, mesmo que acontecesse alguma coisa, o arrendatário tinha que pagar o valor combinado para o dono das terras. Ou seja, o lucro era garantido apenas para o proprietário. Aquele que trabalhava, ele tinha um aluguel, né, vamos falar assim, ele tinha um aluguel e ele tinha que arcar com aquele aluguel. Em algumas situações, quando a catástrofe era grande, quando a impossibilidade era imensa, que talvez o valor não daria nem para pagar esse aluguel, esses pequenos produtores procuravam esse senhor das terras e pediam para que fosse negociado. É aí que entra essa figura do administrador ou do mordomo, que era aquela pessoa de confiança do senhor das terras que deixava com que essa pessoa ajustasse com esses pequenos produtores os valores dos aluguéis. Às vezes o senhor das terras nem sabia quanto que cada um devia, o que produzia. Quem cuidava era esse mordomo. Então, ele era o responsável para cuidar, administrar esses bens e fazer esse elo, né, desses pedidos entre aqueles que estavam plantando e esse senhor. Então, Jesus utiliza aqui uma imagem do cotidiano deles, que era comum isso. Mas é uma parábola esquisita, diferente, até mesmo para aqueles que estavam ouvindo. Porque olha só, quando o dono da propriedade descobre que o administrador está sendo desleal e chama e aponta-lhe o erro, demite o funcionário, né? Demite o servo, demite o mordomo. E solicita a ele uma prestação de conta, que ele apresente ali os seus livros, porque o senhor nem sabia quem devia o que para ele. Mas aí, diante dessa situação, o que o mordomo pensa? Já que ele se vê despedido, sem ter condições de sustento, né, morando nas terras, comendo ali as custas desse senhor, ele monta uma estratégia. Ele, fingindo ser ainda o administrador, ele chama cada agricultor e vai registrando o valor menor do que realmente cada agricultor devia. Então, ele vai diminuindo a dívida desses agricultores para com o dono das terras. E o mais surpreendente, e que é estranho, é que quando esse dono das terras percebe essa jogada, ele aprova a conduta do administrador. Então, isso, assim, causa uma estranheza muito grande, né? O que Jesus está falando nessa parábola? Será que a tradução está correta? E ainda, Jesus acrescenta que o proprietário de terra foi de uma prudência extrema e que os filhos da luz eram menos prudentes do que ele, que era um homem do mundo, ou, né, um filho da terra. Olha que coisa mais estranha tudo isso. Bom, filhos da luz era uma expressão simbólica utilizada entre os fariseus para aqueles que buscavam a iluminação, aqueles que estudavam, que gostavam de colocar em prática, que se dedicavam ao estudo, vamos colocar aqui, da religião, né? No caso deles lá era do Torá. Então, isso era chamado filhos da luz. Então, aqui nesse ponto, né, Jesus já está dizendo o seguinte: olha, aquele homem, aquele negociante, aquele filho da terra, ele está sendo mais justo do que nós, do que vocês aí, né, falando assim para aquela turma, que se dedica ao estudo da religião, se dedica à iluminação. Olha como é que é estranho isso, né? Ele está dando aquela puxada de orelha como sempre. Vocês que estão aí estudando, buscando a iluminação, estão deixando a desejar, porque um filho da terra, um homem de negócios vivendo no mundo material, agiu de forma mais sábia. Porque todos nós, ao escutar essa parábola, o que nós vamos pensar? Tem coisa errada. Né? O administrador tem que ser punido. Imagina por que ele está fazendo isso. E Jesus ainda continua. Conquistem amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando tais riquezas vos faltarem, as pessoas que foram beneficiadas com a sua conduta vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, complicou um pouquinho mais, né? Mas o que é isso? Como que eu estou usando da injustiça? E aí Jesus fala, então, que eu vou ser beneficiada com isso?
Uma das características que a gente percebe nas parábolas de Jesus, principalmente nas últimas, é que ele gostava de escandalizar. Vou usar esse termo. Ele gostava de trazer situações totalmente diferentes para que as pessoas pensassem, despertassem. Tá certo que eu acredito que muitos do que ouviram e até hoje leem essas parábolas falam, isso é loucura, né? Não faz sentido nenhum. Por isso que Jesus criou tanta confusão, foi tão incompreendido, porque como eu já disse aqui outras vezes, era muito complicado ele falar de algo totalmente imaterial, totalmente desconhecido para nós, usando termos do nosso cotidiano. Então, diante dessa dificuldade nossa de compreensão, muitas vezes nós erramos observando as parábolas somente nas letras e ficamos somente nessas primeiras leituras e não compreendemos e deixamos de lado. Né? E buscamos somente lá as últimas frases, onde fala que não tem como a gente servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Mamon é o dinheiro, né, em grego. Então a gente fica naquilo que seria fácil compreensão. Mas como eu também já disse que outras vezes, isso cada vez que eu leio as parábolas de Jesus, não é de entendimento apenas das palavras, mas é um entendimento muito maior. É um código ético, moral muito maior. Então vamos refletir, né? O que realmente significa? A primeira coisa, se a gente buscar na questão da cultura, Jesus demonstra que esse senhor de terras era um homem misericordioso. Por quê? Primeiro, porque não era muito comum as pessoas, né, aqueles que alugavam as terras, terem suas dívidas diminuídas. Muito pelo contrário, né, existiam até situações de escravidão. Não essa escravidão que a gente conhece aqui, do mundo colonial, né, da época colonial, mas as escravidões que existiam em relação à questão de serviços mesmo. Então não existia esse perdão das dívidas. Primeiro ponto. O outro ponto, dificilmente esse administrador não seria preso. A primeira atitude ali, naquela época, seria realmente demiti-lo e prendê-lo. Então, Jesus já nos dá a dica que ele está falando de um homem proprietário das terras, um homem misericordioso. Um simbolismo da justiça. Por que justiça? Porque realmente o demite diante dos seus erros. Mas misericordioso, porque não denuncia as autoridades. Então, um homem justo e misericordioso. Aqui nós já podemos fazer esse link, né, essa ligação. Toda vez quando ele fala da justiça, da misericórdia, do amor incondicional, ele fala do Criador. Ele está falando de Deus, nosso Pai. Então essa já é a primeira dica que ele nos dá aqui. E assim, diante dessa misericórdia do Senhor das terras, quando o servo diminui as dívidas, ele acredita também que o Senhor vai concordar com ele. Mas ele pensa da seguinte maneira, ele faz dois planos, né? Bom, eu posso diminuir as dívidas e mostrar para o Senhor que eu estou diminuindo as dívidas, que eu não estou sendo desleal com ele. Que eu estou diminuindo as dívidas porque eu estou dando o que é justo. Estou fazendo com que eles paguem o que é justo. Estou usando da misericórdia que ele me ensinou para com esses pequenos produtores. E se de tudo der errado, pelo menos esses pequenos produtores vão ficar satisfeitos e vão dar o abrigo para esse administrador quando ele for demitido. Então ele tinha essas duas estratégias. E aí é estranho porque quando Jesus fala, né, que o Senhor concorda, ele não está concordando com o ato desleal, mas com essa visão de que a partir do momento que ele agiu com misericórdia, que quando o seu servo também age com misericórdia diminuindo a dívida, é um ato benéfico. E para a gente conseguir compreender isso, eu vou buscar aqui o comentário do Emmanuel
para nos auxiliar, porque às vezes a gente vai pensar, principalmente nessa parábola, fala assim, mas é muito estranho, né? Ele está sendo administrador de outros bens, dos bens de uma outra pessoa, e ele, como é que ele perdoa a dívida de algo que não é dele? E se a gente ampliar esse olhar, então, que esse proprietário de terras é o criador, como que fica essa, qual que é o sentido dessa parábola? Vamos lá pedir ajuda lá para Emmanuel. O Emmanuel fala que todas as riquezas que nós temos na Terra, elas são injustas. E no texto 111 do livro Pão Nosso, ele fala o seguinte: basta recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Então, voltando lá à parábola de Jesus desse mordomo infiel. Isso quer dizer o quê? Emmanuel, nesse texto, ele vai mais longe. Ele fala que se nós hoje pudéssemos sondar o nosso passado, chegaríamos a uma conclusão que, na maioria das vezes, com raras exceções, não somos merecedores dos bens que nos foram confiados por Deus. E aí, Haroldo, no estudo dessa parábola, ele fala que os bens que detemos atualmente são empréstimos. Não é por mérito, mas pela misericórdia infinita que possuímos os bens. Então, hoje, diante dessa reflexão, nós percebemos que tudo o que nós temos, por mais que a gente acredite que eu fiz por merecer, que eu estudei, que eu batalhei, que eu trabalho e tal, mas quantas outras pessoas também batalham e fazem e talvez não estão na mesma condição material que nós? Isso é um ponto para a gente refletir. Qual é a necessidade dessa diferença? Por que somos hoje agraciados com talentos, com dons, com propriedades? Qual que é o verdadeiro sentido disso? Se nós estamos no mundo criado por Deus, Deus iria dar para um e não daria para outro? Não. Então, todos nós que hoje possuímos esses bens transitórios, não são nossos, são empréstimos que devem ser utilizados. E cada vez que eu utilizo o meu livre-arbítrio simplesmente para fazer com que as coisas realizem apenas e exclusivamente o meu desejo, eu estou sendo esse administrador desleal. Porque Emmanuel continua, aí em outro livro, lá na Fonte Viva, também falando sobre essa parábola. Quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Então, qual que é o real motivo do que eu tenho hoje, da profissão que eu exerço, da casa onde eu moro, por onde eu caminho, da cidade? Será que nós estamos aqui simplesmente porque eu preciso estar aqui, assim? Ou será que cada um de nós tem um papel a desempenhar, tem uma função a fazer? É isso que essa parábola nos chama a atenção. Todas as dádivas são propriedades do Criador. E até agora temos sido administradores infiéis. Como mudar? E é aqui que entra essas explicações da parábola, que no primeiro momento parecem tão estranhas. Se nós então entendermos que o senhorio da terra é a representação do Criador, que as suas propriedades representam todos esses bens materiais que aqui administramos, e se ele é misericordioso ao ver o seu servo usar da misericórdia, mesmo que esse servo tenha intenções equivocadas, qual que é a nossa proposta? O que Jesus está nos alertando?
que nós devemos fazer o caminho que o mordomo fez. Ele vai ao encontro do outro, confiando plenamente na misericórdia. E da mesma forma, nós devemos confiar irrestritivamente na misericórdia divina e também irmos ao encontro do outro. Muitos hoje vivem inúmeros sofrimentos, inúmeros padecimentos. Lembrando que mesmo aquilo que dói tem uma justificativa, né? Ninguém sofre à toa. Não existe correio errado nos desígnios da vida. Né? O que nos chega porque é necessário. Então, diante dessa justiça divina, existem sim muitos sofrimentos. Mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e ter um olhar frio, dizendo que a pessoa passa aquilo porque ela fez por merecer. Ou o caminho está espinho, cheio de espinho, porque foi só isso que ela plantou. A gente não pode agir dessa forma. Nós temos que usar da nossa inteligência, da nossa posição, daquilo que nós temos hoje, de estrutura emocional, física, espiritual, para poder auxiliar todos aqueles que andam conosco. Quando a gente diminui esses sofrimentos e esses padecimentos dos nossos irmãos de caminhada através da caridade, nós colocamos em prática a nossa disposição de servir. Nós entendemos que a dor, né, a doutrina espírita fala sobre isso, que a dor é esse despertamento do ser. Mas eu posso diminuir o sofrimento. Se a dor muitas vezes é necessária, o sofrimento pode ser diminuído. Né? Então, se eu percebo isso, eu tenho o papel cristão, né? O papel fraterno, o papel como ser, como espírito, como habitante desse planeta, com gratidão, com tudo isso que nos cerca, de auxiliar. E aí, gente, não é só a questão material, né? Mas é o apoio moral, o apoio espiritual, o estar próximo, o estar perto, muitas vezes é a alavanca necessária para o irmão continuar. E interessante que Haroldo até fala, quando nesse estudo dessa parábola, que se através dos nossos débitos, né, com a providência divina, e as leis que equilibram todo o nosso orbe, e aí quando nós agimos em desacordo com esse equilíbrio, é que nós temos aí os padecimentos necessários para o nosso aprendizado, mas quando a gente age com caridade com aqueles que estão próximos, nós diminuímos os débitos kármicos dos nossos companheiros. Quando nós ombreamos, né, o irmão, porque não tem como a gente muitas vezes carregar a cruz do outro, porque cada um de nós carrega a sua própria cruz. Então, a não ser que a gente tenha força suficiente para isso, mas quando a gente, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, a gente para lado a lado com esse companheiro, né, ombreando esse companheiro, auxiliando ele nesse carregar da cruz dele, e automaticamente ele também me auxilia no carregar da minha cruz. O Haroldo diz nesse capítulo que ele vê tudo isso como uma solidariedade espiritual. Porque nós temos amigos espirituais, companheiros espirituais. Aquele a quem nós auxiliamos também tem amigos espirituais, companheiros espirituais. E quando a gente cria esse laço de amizade, de auxílio, nós não estamos criando esse laço de amizade somente aqui nos nossos olhos materiais, mas nós estamos angariando inúmeras amizades. E aí, talvez, quando a gente olha, né, com tudo isso e começa a entender, então a caridade, essa misericórdia lá, é a misericórdia do patrão, do dono, que passa pela misericórdia do servo. Então é esse o entendimento, não é algo material. Mas aí a gente ainda pode se perguntar, né? Mas por que então, se esse Criador, que é dono de tudo, e que ele tem tudo a seu comando, por que então ele mesmo não resolve, né? Vamos voltar para a parábola. Por que então esse Senhor das terras, que era misericordioso, por que ele mesmo não chegou lá para aqueles arrendatários que estavam talvez em dificuldades e abaixou o aluguel? Por que precisava dessa figura do administrador?
porque Deus age através dos seus filhos. Desta forma, Ele permite que nós, criaturas cheias de defeitos, cheias de débitos, possamos sentir em pequenas doses a paz divina do Criador. Quando nós somos veículos do seu amor incondicional, a cada boa ação que a gente faz, a gente sente aquele bem-estar, a paz divina, a paz do Cristo. E quando a gente pensa dessa forma, mesmo nós, imperfeitos, cheios de defeitos, a gente percebe que é uma honra poder servir como essa linha, como esse fio condutor da misericórdia divina com os outros. Por isso que às vezes a gente escuta e acha tão estranho quando as pessoas falam assim que a gente tem que ter gratidão pelos problemas, gratidão pelas dificuldades. Porque é nas dificuldades, nos problemas, que muitas vezes eu consigo mostrar a minha melhor parte, que muitas vezes eu ainda não tenho, mas sendo esse fio condutor da misericórdia divina, desperta em mim algo que muitas vezes eu não conheço. Isso me incentiva a melhorar. E olha que a gente não vai falar só, né, das questões materiais, né? Não é só a questão da cesta básica, do alimento, mas todas as dores que nos visitam, que fazem parte dessa humanidade. E aí nós temos inúmeras, né? A depressão, a perda, a angústia, a ansiedade, o medo, a ignorância, a estupidez, as carências. Em tudo nós podemos auxiliar. E é por isso que quando a gente faz esse outro olhar, a gente percebe que o mordomo ele não está querendo comprar amigos, mas ele está intercedendo a favor do outro e de si mesmo, nesse mecanismo da vida. E para isso, eu vou pegar o texto, finalzinho do texto do Emmanuel, que fala sobre essa parábola também, é o capítulo 112, isso mesmo, do livro Pão Nosso. Vou pegar o finalzinho aqui para a gente compreender, né? Nada melhor do que Emmanuel para interpretar essa parábola junto para nós, né? Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que a caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador nos identifica as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem de estudo. Conhecendo-nos os devios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Emmanuel fecha, né, essa compreensão dessa parábola. Então, de que adianta termos o conhecimento da doutrina espírita, temos a vida dentro do conforto, dos dotes, dos talentos, de tudo hoje que nos cerca, se eu vou usar tudo isso somente para o meu prazer pessoal? O que adianta estudar, né, a doutrina espírita, uma doutrina tão ampla, tão bonita, se eu simplesmente utilizá-la só para mim? Tem uma passagem, que agora eu não vou lembrar qual que é o livro, que ele fala que o verdadeiro discípulo do Cristo sai de si mesmo para aliviar a dor do outro. Pois quando nós compreendermos o amar tão ensinado por Jesus, nós entenderemos o que Pedro fala, que o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, Pedro fala para aqueles da quais ele está se correspondendo: tende ardente amor uns para com os outros,
porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Essa é a grande proposta, né, que Pedro simboliza de uma forma maravilhosa. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma entrevista do Chico, que quando eu estava lendo esses estudos dessa parábola, num livro do Haroldo, ele cita essa história do Chico, falando sobre esses amigos espirituais, né, e o que é Jesus na nossa vida. E aí eu busquei essa entrevista e eu consegui localizar essa entrevista. Ela aconteceu em 24 de dezembro de 1985, 35 anos atrás. Foi feita pela Hebe Camargo e pela Nair Belo. Tá? O vídeo completo está no YouTube. Eu vou passar para vocês só o pedacinho da parte aqui dessa história, que é muito bonita. E depois, quem tiver um interesse, busca lá no YouTube, porque assim, é 1 hora e 10 mais ou menos, que a gente fica maravilhado, né, de ouvir o Chico na expressão mais sincera do amor, né, do amor incondicional. E lá ele conta essa história, e eu quero compartilhar com vocês para depois a gente finalizar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo, tá? Ô Chico, me conte uma coisa. Existirá algum significado especial no nome de Jesus? Você poderia citar, assim, para todos nós, um fato pessoal do seu conhecimento? Eu peço licença para contar alguma coisa a respeito. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça, de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho, e eram diversas casas, e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar: onde estava esta casa? Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos, visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. No sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim,
Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei, dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos e ela está bem medicada. Eu falei assim, tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei, Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora ou da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos, lembra de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo, Jesus, fala Jesus. Aí ela falou, Zozuzo, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou, Zozuzo, Zozuzo. Eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a febre muito alta. Eu falei, Valéria, repete, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala, Zozu, Jesus. Ela falou, Zozuzo, Zozuzo. Mas dando todas as forças. Aí saiu assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia, de manhã, chegou a notícia de dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante, porque ela era muito, muito querida. Ela era muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarte. De um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava, para eu ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim, à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema de circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas é
era uma desculpa. É porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim, de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. Também a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela assim, eu sou sua amizade, uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar, se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então falo o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o favor, fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Ela foi Valéria, como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Eu disse, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. E pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto. Mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais. Me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder compreender. Agora, dá uma paradinha, né? Muito interessante, né? Essa é a história do Chico. Porque até ele também, né? Possuía débitos. E quem de nós não possui? Então, se hoje, diante dessa reflexão, dessa parábola de Jesus e dessa entrevista tão bonita, né, do Chico, isso aconteceu há 35 anos, e interessante que na hora que a gente escuta a entrevista, todos os temas são atuais. Mas se hoje nós temos essa possibilidade de auxiliar, nem que seja indo na casa de alguém fazendo uma oração, ou ligando, né? Hoje a gente está nessa situação de isolamento, né? De não poder ir tanto em alguns lugares, mas pelo menos uma palavra, uma ligação. Se hoje nós estamos na condição de auxiliar, se nós temos essa possibilidade, que façamos. Pois todos nós somos devedores dessa contabilidade da vida, diante das encarnações passadas, diante das escolhas, os próprios débitos da própria misericórdia divina que nos alcança, mesmo quando nós não somos merecedores. Então, que eu faça isso, que cada um de nós coloque em seu coração essa chama de querer ajudar, de compreender que não é algo que eu faço para mim, mas que eu faço para esse mecanismo da vida. E quando chegar o nosso momento de fazer o nosso ajuste, né, de quitar nossos débitos, que isso um momento chegará, que tenhamos nós também espíritos generosos que nos amenizem as dores, pois os laços de amizade, eles existem além dessa matéria e muito mais fortes, né, diante do plano espiritual, onde o auxílio sempre vem àquele que um dia levantou a mão auxiliando aquele que estava caído. Essa é a proposta de Jesus. Ele nos auxilia constantemente, amenizando as nossas dores,
diminuindo os nossos sofrimentos, quando nós nos dispomos a olhar em volta, quando nós nos dispomos, através da misericórdia divina, sermos instrumento. E essa é a proposta da reflexão de hoje, que a gente aprenda a administrar com amor tudo aquilo que recebemos, desde um corpo físico perfeito, da fala, da visão, da audição, dos bens materiais que nos cercam. Tudo isso é um presente, uma dádiva divina, que transitoriamente estão em nossa posse. Então, que saibamos administrar com amor esses bens transitórios que a vida nos oferece, para que a gente possa usar com misericórdia constante. Pois Jesus também já nos alerta em outra palestra, né? Que a mesma medida que nós medimos é a medida que nós seremos medidos. Então, que façamos parte desse mecanismo com muita gratidão, com essa proposta de entendermos que somos, sim, responsáveis e atuantes diante de todo esse contexto de transição da Terra. Eu sempre falo que a gente tem duas escolhas: ou eu faço parte da transformação, ou eu faço parte do que não quer transformar, ou eu vou ficar chorando, ou eu vou ficar rindo. Sempre a gente tem escolhas. Que tenhamos essa confiança, esse amor incondicional que Jesus sempre nos fala nas suas parábolas, nos trazendo constantemente essas doses homeopáticas para que a gente consiga compreender o que realmente nos aguarda quando nós entendermos o que é a misericórdia divina, o que é estar com o reino de Deus dentro de nós. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, que tenhamos esse coração amoroso, essa confiança no Criador. Uma gratidão àqueles que estão acompanhando aqui online, né? O Edgar, a Denise, a Sabrina, a Helena, o Carlos, a Silvia, o Kinka, a Elisete. Gratidão a vocês que estão aqui online, aqueles também que assistem depois pelo YouTube, e que a gente continue nessa caminhada de buscar compreender o que a nossa vida nos favorece, o que a nossa vida nos ensina. Que Jesus nos abençoe sempre.